Amém, amém, glória a Deus. A paz a todos, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, amém? Vamos dar seguimento ao nosso estudo, né? A gente, aqui nas quintas-feiras, a gente costuma pegar um livro da Bíblia, né? E destrinchar ele, né? Então, nós estamos, estamos falando, lendo e falando sobre a primeira carta aos Coríntios, tá? E hoje vamos dar seguimento a essa carta, né? O tema da mensagem de hoje à noite é maturidade espiritual em tempos de imaturidade. Obrigado, irmão. Maturidade espiritual em tempos de imaturidades, né? Tema super atual, né? Algo que, como a gente vai ver, vai entender, é algo que nós precisamos entender, precisamos ser maduros nesses tempos difíceis, nesses tempos de confusão, né? Mas antes disso, né, da gente poder se adentrar à palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, te agradeço, Deus, por essa oportunidade de poder compartilhar da tua palavra com os meus irmãos. Te agradeço, Pai, pois o Senhor é bom para conosco, Deus. Peço ao Senhor tua direção, Senhor. Peço que os corações dos meus irmãos estejam abertos, que o Senhor possa fazer brecha em cada um de nós, que o Senhor possa nos preparar para esses tempos, que o Senhor possa equipar as nossas vidas, Deus, para que teu reino avance em nós e através de nós. Pai, te agradecemos por tudo, Deus, e pedimos, e eu peço a tua direção, Deus. Que a tua unção seja sobre mim, Senhor, que o Senhor fale tudo que estiver no teu coração através de mim. Em nome de Cristo Jesus, a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. Abre lá comigo em 1 Coríntios 3, meus irmãos. Vamos abrir junto? 1 Coríntios 3. A partir do versículo 1. Todo mundo achou, meus irmãos? Está tudo em paz aí? Vamos poder ler? Amém? Glória a Deus. Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuía a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, essa sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém? Glória a Deus. Até aqui a leitura de hoje. Meus irmãos, para a gente poder entender essas palavras do apóstolo Paulo, para a gente entender os motivos mais ainda, né, das palavras que o apóstolo proferiu, né, para a igreja de Corinto, a gente precisa entender que tipo de igreja é essa. A gente precisa entender que cidade é essa, né, que ambiente tinha, né, em Corinto. E eu fiz uma pequena pesquisa, né, a gente vamos entender juntos, né, qual é o cenário onde nós nos encontramos. Eu gosto de convidar os irmãos, né, geralmente nas pregações, a gente poder tentar a gente se teletransportar no ambiente, num local, num lugar, para a gente entender a pleno, né, as falas, as respostas, os motivos, né, pela qual os versículos estão escritos, né? Então, vamos a gente fazer uma viagem em Corinto hoje, né? Vamos entender um panorama dessa cidade para a gente entender a pleno a palavra de Deus e para a gente entender o que nós precisamos fazer também, né? De certo e não de errado, igual esses irmãos faziam. Amém? Então, a gente entender essa carta, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, né? E essa cidade, Corinto, é a cidade mais importante da Acaia, né? Tinha o porto como principal centro de comércio, né? E era uma cidade cosmopolita. Alguém sabe o que é uma cidade cosmopolita? Alguém arrisca aí? Uma cidade cosmopolita, eu peguei o significado dessa palavra, né? E cosmopolita significa ter uma atitude e perspectiva que não se prende a preconceitos locais, nacionais ou provinciais, considerando o mundo inteiro como uma comunidade única, a sua própria pátria, né? Resumindo isso daí, o que eu entendo? O que é cosmopolita e o que é essa cidade? Era uma cidade sem identidade. Era uma cidade sem nenhum tipo de identidade, né? Por que eu digo isso? Porque naquela cidade, era uma cidade portuária, era uma cidade onde muitas pessoas, etnias diferentes, estavam naquele lugar. Tinham gregos, pessoas da Grécia, tinha romanos, né? Tinha judeus, tinha outras etnias. Então, assim, essa cidade foi influenciada por cada etnia. Então, não tinha uma identidade própria. Cada um trouxe algo, né? E a cidade aceitou o algo de todo mundo, né? Então, ela aceitou os usos e costumes dos gregos, os pensamentos, aceitou os usos e costumes pagãos dos romanos, as idolatrias, aceitou de bom grado, né, todos os tipos de rituais que eles faziam, os cultos que eles faziam. Todo mundo era bem aceito lá dentro, né, vamos dizer assim. Igual eu falei, cada um tinha usos e costumes e cada um tinha a própria forma de viver, né? E o resultado disso tudo é uma cidade idólatra, pagã, e com uma moralidade muito baixa, moralidade relaxada, né? Com uma vida sexual proeminente. Era uma cidade que aceitava tudo isso e cada um podia viver da forma que queria. Cada um podia fazer o que queria nessa cidade. E em palavras de hoje em dia, o que isso seria? Eu escrevi assim: tudo isso hoje em dia se chama inclusão social. Inclusão social. E, nesse caso, se a inclusão social fosse boa, o resultado não seria essa bagunça toda que estava em Corinto, né? E eu falo como estrangeiro,
e uma nação que não era minha, hoje é minha, graças a Deus, né? Agora é a minha pátria, Minas Gerais é a minha terra, Lavras é a minha cidade. Não quero ir embora daqui nunca mais, só se o Senhor me mandar embora, mas pelo resto, aqui vou estar, aqui vou morrer, amém? Então, eu falo com propriedade isso. Por quê? Não sei se vocês concordam, meus irmãos. Qual era o papel da cidade de Corinto, né? O papel da cidade de Corinto é quando alguém estrangeiro chegasse lá e visse que tinha algum uso e costume diferente, alguma coisa meio esquisita, eles tinham que, repreender essa pessoa, né? Falar, aqui a gente usa dessa forma. Se você está acostumado desse jeito, você faz aí na sua casa, certo? Vocês concordam comigo? Né? A gente, não sei se vocês sabem, né, mas lá na Europa, principalmente Itália, França, Alemanha, Espanha, de 10 anos para cá, está tendo uma, literalmente, invasão liberada de estrangeiros, né, que estão tomando conta dessas nações. E claro que os governos, cada um come, né, ganha por causa disso, cada um, né, tem os próprios interesses nisso daí. Mas o que está se vendo, e essa última vez que eu fui para o meu país, lá para a Itália, eu vi isso muito aparente, que de 10 pessoas, 6 são estrangeiras. E você pode estar pensando, puxa vida, meu irmão, mas você é racista? Né? Você não gosta? Não, não é isso não. O certo, eu, Carmelo, no caso, na hora que eu vim para cá, eu hoje em dia ainda tenho usos e costumes da minha terra que eu não utilizo aqui. Eu não posso utilizá-los aqui. Eu entendo que estou na casa dos outros. Quando eu vou na casa de vocês, vocês têm um uso e costume da casa de vocês. E eu, como hóspede, eu preciso aceitá-los. Preciso respeitá-los. Agora, quando eu estou na minha casa, morreu o assunto. Né? Então, a gente precisa entender que precisamos de uma identidade. Né? Cada um de nós precisa de uma identidade cristã. Cada um precisa de uma identidade, porque senão a gente não pode aceitar tudo. Corinto estava aceitando tudo. E estava uma bagunça porque realmente estava aceitando tudo. Né? Então, a gente percebe que essa mistureba, essa bagunça, vamos dizer assim, estava na cidade, mas também, lendo a carta de Paulo, essa bagunça toda estava dentro da igreja também. E isso é mais perigoso ainda, né? Tanto que nós lemos que os irmãos receberam a palavra, né, como leite, não como comida sólida, né? Pois eles ainda estavam, né, sendo carnais. Mas pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, mesmo nessa bagunça toda aí, nessa mistureba, a palavra de Deus chegou nessa cidade. Glória a Deus por isso, amém? A palavra de Deus chegou através do apóstolo Paulo, né? Na segunda viagem dele, né? Lá em volta do ano 50 depois de Cristo. Ele plantou a igreja, né? Ele parou naquela cidade, ficou naquela cidade mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, né? E depois ele voltou, né? E mais ou menos lá para o ano 55, depois de uns 3 anos e meio que ele tinha ido embora, enquanto ele estava em Éfeso, chegaram relatos, né, da igreja. Chegaram relatos, e esses relatos não eram tão bons, né? Esses relatos não eram muito dos bons, dos melhores. E que tipo de relatos chegavam a eles, né? Eu escrevi, primeiro ponto, divisões e facções dentro da igreja. Como a gente leu, né? Eu sou de Apolo, Apolo pregou para mim, então quem presta para mim mesmo é Apolo, porque quem falou primeiro para mim é ele, então a primeira palavra é dele. Não, quem pregou para mim foi Paulo. Paulo é Paulo, né?
eu apóstolo, que não sei o quê, eu recebi a palavra de Paulo, eu sou de Paulo, né? Então tinha divisões e facções. Facções eram grupos, né? A facção de Paulo, facção de Apolo, né? Dentro da igreja. Relatos de imoralidade sexual. Não é que imoralidade sexual tenha graus. Imoralidade sexual é imoralidade. É feio, pronto, acabou. Mas não era qualquer imoralidade sexual. Né? Era uma imoralidade, eu escrevi aqui, incestuosa. Incestuosa, gente. Vocês imaginam o que esses caras faziam? Qual era o tipo de relacionamento que eles tinham um com o outro, gente? Né? Repito, dentro da igreja. Amém? Tinha soberba, orgulho, ninguém aceitava a repreensão de ninguém, ninguém podia falar o certo e errado, que ninguém aceitava, tinha falsos ensinos, e os dons espirituais que tinham eram mal usados, eram usados de uma forma errada, né? Então a gente entende que a igreja também de Corinto, era uma igreja imatura 100%. E olha, quem pregou lá não foi qualquer um, não, foi Paulo. Está chovendo. Eita, nós aí. A glória. As brasas do altar. Brincadeira, viu, gente? Né? Então, a gente entende que era uma igreja imatura, né? E Paulo enfatiza isso, né? Do primeiro versículo ao versículo 3, Paulo fala: meus irmãos, eu não pude falar do jeito que queria falar para vocês. Eu não pude ensinar coisas que eu queria ensinar para vocês, pois vocês ainda são carnais. Eu tive que tratar vocês igual bebezinhos. Tive que dar leite para vocês. E depois desses anos todos, vocês ainda precisam de leite. Não vão aguentar comida sólida. Então, ainda depois de anos, essa igreja era uma igreja imatura. E uma pergunta vem descarada para mim. E hoje? E hoje? Como que a realidade da igreja, vamos falar a igreja brasileira. E hoje? Como que nós estamos? A gente sempre precisa pegar os textos bíblicos, os ensinos, a palavra, as histórias, né, entender, compreender tudo e trazer isso tudo aos dias de hoje. Nós precisamos sempre fazer isso. E hoje, como que a igreja está? O que vocês acham? A igreja está madura o suficiente para comida sólida hoje? Infelizmente, uma boa parte da igreja ainda é imatura. E você sabe o porquê isso pode acontecer? Isso tudo, o Espírito Santo falava comigo, é por causa do coração do homem. Por causa do orgulho que reside no coração do homem. Pois um homem procura o seu próprio interesse, ainda hoje, ainda na sociedade e dentro das igrejas. Eles procuram o próprio bem, eles procuram satisfazer o próprio umbigo e não abençoar os irmãos. E hoje nós temos relatos, né, de coisas escandalosas que acontecem dentro da igreja. Então, não está muito diferente. Não está muito diferente. Muitas coisas, às vezes, a gente não acaba sabendo porque fica escondida, debaixo dos panos. Tem pessoas com orgulho no coração. Tem pessoas sem vergonha no nosso meio, no meio da igreja brasileira, né? Pessoas sem respeito, que pensam somente em si mesmo, que pensam no próprio interesse, em passar a perna nos outros, e mal sabem que as ações, as obras e os corações de cada um vão passar pela aprovação de Cristo, pelo fogo.
né? Mal sabem essas pessoas, né? Se a gente vê em 1 Coríntios 3:12, vamos lá pegar, meus irmãos, de novo? 1 Coríntios 3:12. A palavra nos fala o seguinte, olha aqui, ó. Se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Cristo, né, que a gente viu, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Amém? Então, todas as obras, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, escutamos, relatos, escândalos, mesmo se às vezes a justiça humana não seja feita, o Senhor vai provar, vai passar pelo fogo, cada um vai passar pelo fogo, cada um vai ser avaliado, os corações de cada um vão ser avaliados, amém? Nosso alicerce é Cristo, meus irmãos, vocês concordam com isso? Nosso alicerce é Cristo e nós precisamos construir nesse alicerce conforme Deus comanda. Nós precisamos construir sobre esse alicerce com sentimentos que vêm do alto, com sentimentos para o bem alheio dos outros, sendo exemplo, sendo sal, sendo luz, conforme a vontade de Cristo, conforme Deus manda o coração de cada um. Então, a gente entendeu um pouquinho a realidade, né, da igreja de Corinto, né, como era imatura, como parte da nossa também hoje é imatura, né? Também a gente não pode falar que todos são assim. Pela graça de Deus, nem todos são assim, mas a gente precisa entender que temos essa realidade, né? E eu quero acreditar em nome de Jesus que é a minoria, amém? Eu quero acreditar que é a minoria, aleluia. Então, o que fazer, meus irmãos? Entendendo esse cenário, o que fazer perante disso tudo? Sabe? E enquanto eu escrevia, enquanto eu, né, preparava essa mensagem, o Senhor me lembrou de Elias, né? Você sabe aquele ditado que fala, que tem aqui no Brasil, na questão da última bolacha do pacote? Foi por causa do Elias, viu? Foi por causa de Elias que tem esse ditado, viu? Né? Basicamente a gente vai ver isso, né? É brincadeira, claro, né? Mas é como se Deus falasse para Elias: Elias, você não é a última bolacha do pacote. Fica calminho aí, aquieta seu coração, calma aí, né? Vamos ver lá. Vamos abrir em 1 Reis 19. Esse episódio aí para a gente entender. 1 Reis 19. A partir do versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E ele diz: sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, né? Então, depois que ele fez grandes coisas, direcionado pelo Espírito Santo, lá no Monte Carmelo, depois que a glória de Deus se manifestou, depois que o céu se abriu, o fogo desceu, o altar queimou, e mais de 700 profetas de Baal foram mortos, né, por Elias, com uma varinha curtinha aí. Imagina o poder que estava em cima desse homem, né, usado por Deus, ousado, né? Depois de uma ameaça de uma mulher que queria matar ele foge, se esconde, fica, né? O Espírito Santo vai lá, Jesus falou: opa, cutucou ele, o que você está fazendo aí, ó? Levanta aí, come aí, o seu caminho ainda é longo, né? Aí ele se queixa perante o Senhor, fala: ó, eu sobrei só eu aqui, ó. Todo mundo me rejeitou, todo mundo rejeitou a tua palavra, os profetas foram mortos, sobrei só eu, né?
Mal sabia ele, um pouquinho mais para frente, vamos continuar a ler, no versículo 15, o Senhor responde a ele. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho para onde veio e vá para o deserto de Damasco, né? Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Versículo 17. Jeú matará todo aquele que escapará da espada de Ezael, e Eliseu matará todos aqueles que escaparem da espada de Jeú. Versículo 18, olha aqui. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, a palavra de Deus, voltando aos dias de hoje, para nós, respondendo aquela pergunta, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos entender que tem um remanescente no meio do povo dele, que tem uma igreja que não se dobrou perante Baal, e nem o beijou, e nem o adorou, e nós fazemos parte disso. Mesmo em meio de bagunça, mesmo em meio de tribulações, há um povo de Deus escolhido, separado, para cumprir a obra que o Senhor quer cumprir hoje em dia. Amém? Glória a Deus. Ele tem uma igreja no meio disso tudo, né? Ele tem uma igreja que não se dobrou aos padrões desse mundo. Ele tem uma igreja, tem um povo separado que não se contaminou com os manjares do rei. Ele tem uma igreja, pessoas maduras, não imaturas, pessoas maduras, comprometidas com o reino de Deus. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? Glória a Deus, amém. E sabe quem são essas pessoas? Vamos lá. Quem são? Uma dessas sou eu. Que mais? Glória a Deus, somos nós, meus irmãos. Essas pessoas somos nós. Você se identifica nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Somos nós que Deus chamou nesse tempo. Somos nós que Deus quer usar para cuidar da noiva de Cristo. Sabe que nós somos chamados para cuidar da noiva? Você e eu fomos chamados, sim, à salvação, sim, para ser salvo, sim, para um dia entrar no gozo do Pai eternamente, né? Entrar naquela mansão que o Senhor preparou para mim, para você, para cada um de nós. Mas hoje, nós somos chamados a cuidar da noiva de Cristo. Você e eu fomos escolhidos, separados para cuidar da noiva, em nome de Jesus. Meus irmãos, aí vem uma exortação. Para de se esconder. Para de se esconder, meus irmãos. Para de se esconder. E eu falei isso com os homens semana passada, retrasada. Para de pensar que você é mais um no meio de muitos. Que você pode se esconder. Você não é mais um. Você é mais um. Você entendeu a diferença? Você não é mais um, no meio de muitos, não faz diferença. Não, você é mais um, meu irmão. Faz a diferença sim. Mas para fazer a diferença nesse tempo, na igreja do jeito que está, precisa sair do esconderijo. Sabe o que a gente parece, muitas das vezes? Pescoço de tartaruga. Encolhido. Escondido num cantinho. Dentro do casco. Numa área confortável, numa área protegida, numa área que aqui ninguém vai me machucar. Aqui ninguém vai me afetar. Estou escutando, estou ouvindo, estou recebendo, estou engordando e aqui estou bem. Meu irmão, esse não é o chamado que Deus tem para a igreja do Senhor. O chamado que Deus tem para você, meu irmão, é sair da toca. É sair do anonimato. É parar de se esconder.
para que Deus possa te usar em nome de Jesus. Porque o que Deus fez na sua vida é maravilhoso, tanto quanto Deus fez na vida do irmão que está sentado do seu lado. Não há diferenças. A diferença é na postura, no chamado, na identificação daquilo que Deus colocou na vida de cada um. Amém? Na escolha de fazer a diferença. Se o mundo está perdido, se a igreja, vamos falar da igreja, se a igreja está do jeito que está, claro, é por escolhas erradas de cada um, é por orgulho humanos, coração duro, que a gente já viu, ouviu. Mas se a igreja carece de sabedoria, se a igreja carece de maturidade, é porque muitas pessoas que podem ser usadas para Deus, por Deus, na igreja, continuam escondidas. Perpetuando, deixando de lado o chamado, por anos e anos e anos. Não é dia, meses, são anos e anos e anos que Deus vem chamando, que Deus vem cutucando. É preciso sair, meus irmãos. Eu escrevi assim: se o mundo está perdido, né, se a igreja está perdida, sabemos, né, que a solução do mundo é Cristo, não é verdade? A solução do mundo e para o mundo é Cristo. E sabemos também que Cristo quer usar a igreja, que é a igreja, o que é hoje? É uma extensão do braço de Deus. Uma extensão da mão dele aqui na terra, certo? Então, por que ainda hoje nós nos obstinamos a ficar escondido, travado, com medo, com vergonha? Sabe, ainda às vezes nós estamos com medo. Você está com medo, você não reconhece o que Deus fez na sua vida. E entenda, meu irmão, se hoje eu e vocês estamos aqui, nessa terra, se hoje eu e vocês estamos aqui nessa cidade, é porque o tempo é seu. O tempo é seu. Nesse tempo, quem vai usar Deus somos nós, é você, é eu. E Deus podia fazer tudo o que ele precisa sozinho, não é verdade? Mas ele se agradou, ele nos honrou fazer parte da obra dele, do avançamento do reino dele. Esse daí, meus irmãos, é uma honra muito grande. Aleluia, glória a Deus. Deus tem você hoje e hoje quer usar você. A coisa mais madura a se fazer hoje para com a igreja é isso mesmo. Sair da sombra, pois fomos chamados para cuidar da noiva de Cristo. A coisa mais madura, né? A gente está falando de maturidade, como que lidar em tempos de imaturidades. A coisa mais madura que nós podemos fazer hoje é sair do anonimato, é sair da toca, é aceitar o que Deus fez na nossa vida e dar valor, porque Deus te dá valor. Você não se dá valor muitas vezes, nós não nos damos valor, né? Nós não damos valor naquilo que Deus fez na nossa vida. E uma pergunta vem, para aquietar o coração de cada um. Quantos aqui já alcançaram a plena maturidade? Tem alguém aqui dentro? Não tem ninguém, meus irmãos. Não tem ninguém que alcançou a plena maturidade. E sabe de uma coisa? Você nunca vai alcançá-la. Você nunca vai alcançar a plena maturidade, nunca vai ser perfeito. Então, para de desculpas, sai. Aceita o chamado que Deus lhe deu, pois é no caminho que o Senhor vai te equipando do necessário. Enquanto nós aceitamos o chamado de Deus para conosco nessa geração, nesse tempo, é que Deus vai equipar a sua vida. Pois você mesmo pode dizer, puxa vida, Carmelo, mas
eu não sou capaz, eu não tenho, não falo bem, eu não sei cantar, não sei ministrar, não sei fazer muitas coisas. E parecemos Moisés perante a sarça, né? E Deus falou para Moisés: quem fez a boca para falar? Você está falando que é gago? Pastor é gago, gente. Pastor é gago. E aí? A gaguez parou ele? Para nada. Por quê? Porque ele aceitou o chamado na vida dele. E mesmo sendo gago, ele está pregando a palavra de Deus. Ele é pastor. Qual que é a minha desculpa? Qual que é a sua desculpa? Começa a se posicionar e começa a andar no caminho. Abraão foi chamado. Ele sabia para onde ele tinha que ir? Não sabia. Só sabia que tinha que ir, que tinha que sair da casa dele. Ele teve que sair. Enquanto ele saía, a revelação de Cristo, a revelação ia sendo derramada sobre a vida dele. Ele foi desamparado? Nunca. Jacó passou o que passou. Ele foi desamparado? Nunca. E nenhum homem, nenhuma mulher de Deus nunca vai ser desamparada. Pois se você tem um chamado, quem sustenta esse chamado é Cristo. Não é você, não é eu com as minhas forças, com as suas forças. É Cristo que sustenta o chamado. Pois o objetivo que Cristo te deu vem do alto, não vem do seu coração. Então anda, dá passos de fé. Seja maduro hoje, entenda que a igreja brasileira, entenda que até o reino precisa de você. Seja maduro. Trafega o que você já tem, meu irmão. Não é verdade que você não tem nada de bom na sua vida. É mentira do diabo. O que você tem já basta para começar a cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Deus já te equipou de tudo que você precisa hoje para começar. Eu escrevi: na medida que você avança, Jesus te alcança. Mas se você não avança, aí você vai ficar parado no mesmo lugar, na mesma estação, no mesmo patamar, na mesma poça d'água. E nós não fomos chamados para ser parados. Pois parado não é posição que um cristão tem que ter. O cristão tem que avançar dia após dia, passo a passo. Pois avança, pois Jesus te alcança, Ele não te desampara. Glória a Deus. E nós aceitando esse chamado, meus irmãos, não precisamos e não devemos fazer os mesmos erros da igreja de Corinto. Seja os nossos corações privos de orgulho e de soberba, meu irmão. Sirva a Cristo com humildade. Sirva a Cristo com o coração entregue no altar, reconhecendo que nós somos falhos, reconhecendo que nós realmente não conseguimos e não podemos nada se não permanecermos em Cristo. Que o que você fizer seja para o seu próximo. Que o que você fizer seja para o seu próximo, pois aquilo que Deus colocou na sua vida não é para você, é para o próximo. O dom que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, não é para você. A unção que você recebeu, que está sobre a sua cabeça, não é para você, é para abençoar o próximo. Então, cutuca o irmãozinho do seu lado, que ele está quietinho aí, que está escondido, fala: meu irmão, sai do anonimato, começa a me abençoar, porque você está deixando de me abençoar. Você está deixando de cumprir o chamado de Deus. Você está deixando de fazer o que Deus está te chamando a fazer. Você está deixando de trafegar o que está dentro da sua vida. E o que está dentro da sua vida vai me abençoar, vai abençoar o corpo.
repito, a unção que Deus tem, o chamado que Deus tem para você é para os outros, não é para nós mesmos. Glória a Deus por isso. Que o motivo seja o Senhor e espere a recompensa dele. Não espere a recompensa do homem. Não espera você fazer algo esperando que o pastor veja, que o irmão veja. Fala, opa, que legal, que bacana. Oh, parabéns, viu? Pois a única recompensa que você terá é isso mesmo, só isso. Seja um motor que te move Cristo. Seja um motor que te move Cristo. Não os irmãos, não ser visto, não ser reconhecido. Pois o que adianta ser reconhecido pelos homens e desconhecido pelo Pai? Seja reconhecido pelo Pai hoje. Seja maduro. Escolhe fazer a diferença em nome de Jesus. Não espere nada dos outros, espere tudo de Deus. Pois a tua e a minha recompensa vem do Pai. Vem de Deus. É só ela vale, meus irmãos. Só ela vale. E para finalizar, aí 21 horas, pastor, certinho, cravado. Glória a Deus. Consegui. 1 Coríntios 1:18. Texto maravilhoso que acaba com as nossas desculpas, de uma vez por todas. 1 Coríntios 1:18. Ai, Senhor, glória a Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Aonde está o questionador deste ar? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que forem chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram os de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Então, você tem desculpa de ficar escondido? Deus escolheu a loucura, o que não é, para envergonhar o que é. Então, qual é o nosso medo? Qual é o teu medo, meu irmão? Escolhe de uma forma sábia hoje, de uma vez por toda. Entenda o que Deus está falando, o que Deus está ministrando ao teu coração. Pois Cristo quer usar as nossas vidas para abençoar essa cidade, para abençoar a casa,
pois nós estamos aqui nesse tempo e eu quero aceitar esse chamado, eu quero ser diferente e fazer a diferença, não para me vangloriar, mas para tornar isso tudo glória para Deus, para que o reino se manifeste através das nossas vidas, para que o reino avance, para que Cristo seja exaltado, seja visto, seja proclamado. Amém? Quantos decidirão hoje fazer a diferença? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa continuar guiando e ministrando os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente orar. Que bênção. Palavra abençoada. Maturidade. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Possamos nos posicionar como homens chamados do Senhor para sermos uma igreja madura, uma igreja que ama glorificar o seu nome, uma igreja que ama estar ao seu lado, uma igreja que ama cumprir o propósito do Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos aonde nós estivermos, trabalho, casa, nossa família, aonde nós estivermos, Senhor Deus, que possamos ser usados pelo Senhor para ser bênção nessa cidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém? Quando serão usados por Deus? Quando serão aí mãos de Deus, bocas de Deus, nós seremos usados por Deus em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos, estamos encerrados.